Imagine-se no interior do Piauí, uma pequena cidade onde as noites são silenciosas, cortadas apenas pelo som dos grilos e do vento arrastando folhas secas pelo chão de terra batida. Durante o ano todo, a vida segue pacata, mas quando chega a Semana Santa, algo muda. Os mais velhos sussurram histórias ao pé do ouvido dos mais jovens. Contos que atravessam gerações, que carregam o peso do sobrenatural. Dizem que nessa época, o véu que separa o mundo dos vivos e o dos mortos fica mais fino. E aqueles que ousam desafiar as tradições podem se arrepender amargamente. Hoje, aqui no Lado Sombrio, você vai conhecer 5 dessas histórias macabras que deixam qualquer morador do interior do Piauí com medo de sair de casa à noite. E um aviso: a última história é a mais aterrorizante de todas. Poucos têm coragem de ouvir até o final. Será que você consegue? Então, já se acomode, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e se prepare para conhecer o lado sombrio da Semana Santa no Piauí. O Cabeça de Cuia, a maldição que nunca termina. As águas do rio Parnaíba escondem segredos que poucos ousam mencionar. Quando o sol se põe e a neblina rasteja pela superfície do rio, pescadores mais experientes alertam: nunca pesque sozinho e nunca chame pelo nome dele. Mas nem sempre foi assim. Antes de ser uma lenda assustadora, o Cabeça de Cuia foi um jovem como qualquer outro. Seu nome era José. José cresceu sem muitas posses, mas sua mãe fazia de tudo para garantir que ele tivesse uma vida digna. Viúva desde cedo, ela trabalhava incansavelmente para cuidar do filho, sempre devota e respeitosa com as tradições da cidade. Porém, José carregava em si uma revolta silenciosa. Ele via os outros meninos da vila vestindo roupas melhores, comendo carne fresca, brincando sem se preocupar com o dia seguinte. Mas ele precisava acordar antes do sol nascer, enfrentar o vento frio da madrugada, remar por horas no rio e lançar suas redes na esperança de trazer algo para casa. Certa manhã, a sorte não estava a seu favor. Ele jogou a rede repetidas vezes, mas os peixes pareciam ter desaparecido. O sol castigava sua pele e seu estômago roncava de fome. Irritado, José remou de volta para casa, chutando o barranco ao desembarcar. Dentro do casebre, sua mãe preparava a única refeição que podia oferecer: um caldo ralo, feito com restos de ossos de boi. Quando José se deparou com aquilo, algo dentro dele explodiu. "De novo essa porcaria?" gritou, os olhos ardendo de raiva. A mãe tentou acalmá-lo, explicando que era o que tinham para aquela noite. Mas ele não queria ouvir. Sua fúria o cegou. Em um impulso de ira, José agarrou um dos ossos do caldo e, sem pensar, atirou-o com força na direção da mãe. O som seco do impacto ecoou pela casa. Ela caiu no chão. O olhar dela ficou parado, vazio. Não havia mais vida ali. José ficou imóvel. O tempo pareceu congelar. Mas então, antes que sua mãe desse seu último suspiro, um sussurro fraco escapou dos seus lábios. "Você viverá eternamente como um monstro, e só será libertado quando devorar 7 Marias Virgens." Naquela mesma noite, José fugiu, desnorteado. Seu coração batia acelerado, suas pernas tropeçavam sobre o caminho de terra até a beira do rio. Ele não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Mas conforme a lua subia no céu, algo começou a acontecer. Uma dor insuportável atravessou seu corpo. Seus ossos se estalaram, sua pele ardeu como se queimasse de dentro para fora. Ele tentou gritar, mas sua voz saiu distorcida, um gemido gutural e animalesco. Ele caiu de joelhos, segurando a cabeça que parecia crescer a cada segundo. Seus dentes se alongaram em presas afiadas, suas mãos se tornaram garras e seu corpo assumiu uma forma grotesca. Quando tentou correr, tropeçou e caiu, direto nas águas escuras do rio Parnaíba, e lá permaneceu. Os dias se passaram e José nunca mais foi visto como humano. Pescadores começaram a contar histórias estranhas. À noite, ouviam um chamado vindo das águas. Uma voz arrastada, sombria: "Me dê uma Maria." Diziam que quando a lua estava cheia, uma figura emergia do rio. Sua cabeça era desproporcionalmente grande, seu rosto distorcido e seus olhos, 2 brasas vivas no escuro.
Seus braços eram longos e finos, como se não tivessem carne, e seus dedos terminavam em garras afiadas. O pavor tomou conta das vilas ribeirinhas. As mães passaram a trancar suas filhas em casa, temendo que o monstro viesse buscá-las. Os pescadores mais velhos se recusavam a ir ao rio depois do pôr do sol, e os mais corajosos sempre carregavam amuletos para afastar a criatura. Mas nada parecia impedi-lo. Houve aqueles que tentaram enfrentá-lo. Um grupo de homens, armados com facões e lanças, decidiu que chegava de viver com medo. Eles montaram guarda na margem do rio, esperando que a criatura aparecesse. Naquela noite, a neblina estava mais espessa do que o normal. De repente, um dos homens gritou. Algo se movia na água. Um vulto escuro emergiu lentamente, seus olhos brilhando no meio da névoa. Sem hesitar, os homens atacaram. As lanças atravessaram a criatura, mas não surtiram efeito. O monstro soltou um rugido ensurdecedor e, em um movimento rápido, agarrou um dos homens, puxando-o para dentro do rio. O resto do grupo fugiu desesperado. O corpo do homem nunca foi encontrado. Depois desse dia, ninguém mais tentou desafiar o Cabeça de Cuia. Hoje a história continua a ser contada. Alguns dizem que é apenas uma lenda, uma forma de assustar crianças e evitar que as pessoas fiquem sozinhas no rio à noite. Mas outros juram que nas madrugadas silenciosas ainda é possível ouvir um chamado distante vindo das águas. Me deu uma Maria. E o mais assustador, a maldição ainda não foi quebrada. A criatura ainda busca suas 7 Marias. Se um dia ele encontrar todas, ninguém sabe o que pode acontecer. Nas profundezas do interior do Piauí, há uma estrada de terra batida que leva a um lugar que poucos ousam mencionar. A poeira vermelha sobe a cada passo e o vento sopra um lamento contínuo, como se tentasse avisar os viajantes a voltarem. No final dessa estrada esquecida, cercada por mata fechada, encontra-se a Fazenda Serra Negra. Hoje o que resta são ruínas cobertas pelo mato, paredes rachadas e um casarão de janelas vazias que mais parecem olhos observando quem se aproxima. Mas nem sempre foi assim. No passado, a fazenda era um império. Seu dono, um dos homens mais ricos da região, cultivava ali café e algodão, explorando a terra e as pessoas. Dizem que sua riqueza era regada a sangue, e esse sangue nunca secou. O proprietário da Fazenda Serra Negra era um homem conhecido apenas como Coronel Firmino. Seu nome carregava medo. Não havia piedade em seu coração. Ele tratava seus escravos como animais, punia qualquer um que ousasse desobedecê-lo e via a dor alheia como entretenimento. Os castigos eram brutais, mas havia um que se destacava entre todos. A serragem, um ritual macabro que ninguém queria testemunhar. O condenado era amarrado e cortado ao meio, lentamente, enquanto os outros escravos eram forçados a assistir, como um aviso do que aconteceria se tentassem fugir ou trair o coronel. Os gritos, segundo os mais velhos da região, ainda podem ser ouvidos em algumas madrugadas. Mas um dia, uma escrava chamada Joana decidiu que não viveria mais sob aquele terror. Joana era jovem, mas seu olhar já carregava o peso da dor. Desde que chegara à fazenda, vira amigos desaparecerem, presenciara castigos desumanos e enterrou aqueles que ousaram desafiar o coronel. Mas Joana também tinha um segredo. Ela era próxima da esposa de Firmino, uma mulher pálida e frágil que, assim como os escravos, vivia como uma prisioneira. Os empregados sussurravam que o coronel a tratava como um objeto, trancando-a no quarto por dias, deixando-a sem comida ou companhia. E então, numa noite silenciosa, Joana decidiu agir. Ela ajudou a esposa do coronel a fugir. Por dias, o homem procurou pela mulher, movendo céus e terra para encontrá-la. Mas quando percebeu que ela realmente havia escapado, seu ódio recaiu sobre Joana. Ela foi arrastada para o pátio central da fazenda. Todos foram obrigados a assistir. O coronel queria que aquela fosse uma lição. Os carrascos trouxeram a serra. Ela gritou. Ela implorou. Mas o coronel apenas sorriu. E então, o corte começou. A cada segundo, o sangue escorria pelo chão e os gritos se misturavam ao som do metal rasgando carne e osso. Joana morreu ali, diante de todos.
Mas antes de seu último suspiro, seus olhos miraram os de Firmino, e um sorriso pálido se formou em seus lábios ensanguentados. Você nunca descansará, ela sussurrou. E naquele instante, o vento soprou forte, como se a própria terra testemunhasse a maldição que acabara de ser lançada. Depois da morte de Joana, coisas estranhas começaram a acontecer. Os animais enlouqueciam sem motivo. Os escravos trabalhavam sob um silêncio pesado, como se uma presença invisível estivesse sempre à espreita. O próprio coronel Firmino começou a mudar. Ele passou a ouvir sussurros durante a noite. Sentia mãos invisíveis tocarem seu corpo enquanto dormia. Objetos se moviam sozinhos dentro do casarão e seu reflexo nos espelhos parecia distorcido, como se algo estivesse por trás dele, observando. Um dia ele foi encontrado morto. Seu corpo estava caído no meio do pátio, com olhos arregalados de puro terror. Seu rosto parecia congelado em um grito silencioso. A partir dali, a fazenda nunca mais foi a mesma. Os escravos fugiram. Os poucos empregados que restaram começaram a desaparecer. E com o tempo, a Serra Negra foi abandonada. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais assustador. Ao longo dos anos, aventureiros e trabalhadores tentaram reabrir a fazenda. Todos falharam. Quem dormia no casarão acordava com marcas vermelhas pelo corpo, como se mãos invisíveis tentassem puxá-los. Outros relatavam ouvir passos pesados pelos corredores, mesmo quando estavam sozinhos. Em algumas noites, gritos abafados ecoavam da senzala. Mas o mais aterrorizante aconteceu com um grupo de jovens que resolveu desafiar a lenda. Eles decidiram passar uma noite dentro do casarão e gravar tudo. Chegaram ao local pouco antes do anoitecer, exploraram os cômodos em ruínas e riram dos boatos. Mas então, a escuridão caiu. A temperatura despencou e um cheiro estranho começou a tomar conta do lugar. No meio da madrugada, um deles acordou com a sensação de que alguém o observava. Ele olhou para a janela e congelou. Ali no pátio, uma mulher estava de pé. Seus olhos eram profundos e vazios. Seu vestido branco estava sujo de sangue. Ela não se movia, apenas encarava. O jovem tentou chamar os amigos, mas sua voz não saía. Seu corpo estava paralisado, como se uma força invisível o segurasse na cama. E então, a mulher abriu a boca, mas não para falar. O grito que saiu dela não era humano. Era um som agudo, sobrenatural, que encheu toda a casa. Os outros acordaram aos berros, correram desesperados para fora da fazenda e nunca mais voltaram. Na manhã seguinte, encontraram o celular de um deles no chão do pátio. O vídeo estava corrompido, mas no último frame, uma imagem ficou registrada. Um rosto pálido, sangue nos lábios e um sussurro captado no áudio. Vocês nunca deveriam ter vindo. Hoje, a fazenda permanece em ruínas, engolida pela mata. Os moradores das redondezas evitam passar por lá e quem ousa se aproximar jura sentir uma presença observando. Alguns dizem que o espírito de Joana ainda busca vingança. Outros acreditam que algo ainda pior habita aquele lugar. Mas há uma coisa em que todos concordam. A fazenda Serra Negra nunca deveria ser revisitada. A floresta fechada do Piauí esconde muitos mistérios. Entre as árvores antigas e as sombras densas, existem histórias sussurradas por aqueles que ousam se aventurar na mata profunda. Caçadores experientes falam de algo que os observa. Algo que nunca se revela completamente, mas sempre está lá. Alguns voltam das expedições mudos, incapazes de descrever o que viram. Outros nunca voltam. E aqueles que desaparecem, seus gritos se perdem no vento, até sumirem por completo. A verdade é que a floresta tem dono, e ele não perdoa. Seu Antônio era um caçador velho, conhecido em toda a região. Desde jovem, vivia da mata, conhecendo seus caminhos como a palma da mão. Porém, havia uma regra que ele sempre seguiu: respeitar os sinais da floresta. Os mais velhos diziam que certas árvores não deviam ser cortadas, certos animais não deviam ser caçados, certas trilhas não deviam ser seguidas. Mas nem todos escutam os mais velhos. E foi assim que 3 rapazes de uma cidade vizinha, interessados em madeira de alto valor e caça ilegal, decidiram desafiar o aviso.
Chegaram numa manhã abafada, carregando facões e espingardas, prontos para explorar a mata. Encontraram seu Antônio sentado na varanda de casa, olhando para a estrada poeirenta. "Não entrem lá", ele disse, sem rodeios. "Tem coisas que não devem ser perturbadas." Os rapazes riram. "Isso é só história para assustar gente besta, seu Antônio." O velho suspirou, olhou para o horizonte e falou uma última coisa antes de se levantar e entrar. Quando ouvir o assobio, já vai ser tarde. Os rapazes ignoraram o aviso e seguiram em frente. O interior da mata era sufocante. O calor parecia se multiplicar sob as árvores grossas, e os sons da floresta eram altos, vivos. Eles caminharam por horas, marcando as árvores com facões, deixando rastros para não se perderem. Foi quando viram a primeira árvore proibida. Uma castanheira imensa, tronco grosso e escuro, diferente de tudo ao redor. Seu caule estava coberto de marcas profundas, como se algo tivesse arranhado a madeira inúmeras vezes. Um dos rapazes, chamado Jorge, encostou a mão na árvore e riu. "Isso aqui deve valer uma fortuna", disse, puxando do machado da mochila. Os outros hesitaram. "Será que é uma boa ideia?" perguntou um deles, olhando ao redor. "Tá estranho aqui." Mas Jorge não escutou. Ele ergueu o machado e bateu. O som ecoou pela floresta como um trovão. E então tudo ficou em silêncio. O cantar dos pássaros parou. O vento deixou de soprar. Os insetos sumiram. O coração dos rapazes acelerou. E foi aí que ouviram o primeiro assobio. Baixo, distante, mas estava ali. Os três se entreolharam. "Deve ser algum bicho", um deles murmurou. Outro assobio, mais próximo. Jorge engoliu em seco. "Vamos continuar. Isso é só superstição." Ele ergueu o machado mais uma vez. Mas antes que conseguisse desferir outro golpe, algo passou entre as árvores. Rápido, muito rápido. As folhas estremeceram e uma risada estranha preencheu o ar. Um som infantil, mas ao mesmo tempo errado. Os três começaram a andar para trás. A trilha que haviam feito sumiu. As marcas nas árvores desapareceram. Foi então que finalmente o viram. No meio da mata, parado sobre um galho alto, havia um ser pequeno, de pele avermelhada e cabelos flamejantes. Seus olhos brilhavam como brasas acesas, e seus pés estavam virados para trás. Ele sorria, e então pulou da árvore. O primeiro a correr foi Antônio, um dos amigos de Jorge. Ele não pensou duas vezes, virou-se e disparou mata adentro. Mas logo percebeu que não sabia mais onde estava. Ele correu e correu, o peito ardendo, os olhos tentando encontrar uma saída. O problema? Cada caminho que ele escolhia o levava de volta ao mesmo lugar, ao pé da castanheira. No chão, o machado de Jorge estava caído. E Jorge não estava mais lá. Então ele ouviu a risada de novo. E depois, o assobio. Era como se estivesse em toda parte. Foi a última coisa que Antônio escutou antes de seu grito cortar a noite. No dia seguinte, seu Antônio acordou cedo, como sempre fazia. Pegou sua espingarda, um pedaço de carne seca e saiu para caminhar. Ele já sabia o que ia encontrar. No meio da mata, sobre uma pedra coberta de musgo, estavam as mochilas dos rapazes, intactas, com tudo dentro, mas deles, nem sinal. O velho abaixou a cabeça e fez um sinal da cruz. "Eu avisei." Depois disso, ninguém nunca mais viu os rapazes. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pista. E até hoje, quem se aventura naquela mata jura ouvir, entre os galhos e as sombras, o assobio, baixo como um chamado. E se você escuta